Meus queridos irmãos, Deus tem uma palavra para nossas vidas esta noite, uma palavra de ensino, uma palavra de instrução, uma palavra doutrinária para nossas vidas. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Zacarias, no capítulo 3. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 3. Aqui no finalzinho do Antigo Testamento. Aqueles que forem achando já podem dizer amém. Eu aguardo os irmãos. Eu quero lembrar os irmãos, aproveitando o intervalo, se não anotar, viu, Eduardo? Esqueço mesmo. O diácono Eduardo me avisou aqui antes de subir, mas graças a Deus o Espírito Santo de Deus me lembrou. E na próxima terça-feira nós voltamos com a escola bíblica, tá certo? E voltamos a estudar o livro de Salmos. Vão ser somente 4 aulas, porque vai ter o período aí do carnaval e nós vamos ter uma programação específica para a igreja nesse período de carnaval. Então vão ser 4 aulas da escola bíblica, voltando a estudar o livro de Salmos. Amém. Todos acharam? Nós vamos ler capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Então, somente diz assim a palavra do Senhor: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor repreenda Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios, e eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Amém? Somente até o versículo 7. Pai, assim como foi orado, vem ministrar nas nossas vidas, nossos corações, e que teu Santo Espírito, Pai, o nosso mestre ensinador, venha falar a cada coração esta noite, pelo poder que há no nome de Jesus, e tudo aquilo que de alguma maneira possa estar trabalhando contra este culto, meu Deus, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, venha usar a minha vida e que o teu nome venha ser glorificado. Assim eu te oro e te agradeço. Amém. Queridos, antes de eu começar essa ministração, a gente sabe que há pessoas que não têm um conhecimento tão profundo da Bíblia, e eu quero logo esclarecer que esse Josué, a qual o texto está tratando, não é o Josué ali que assumiu o lugar de Moisés. Esse aqui era um sumo sacerdote, tá bom? Chamado também Josué, a qual Zacarias teve uma revelação com relação a ele. Zacarias, um profeta de Deus, do pós-exílio, o povo de Israel, depois de ter passado muitos anos na escravidão, agora estava retornando. Aparentemente, tinha se voltado para o Senhor, aparentemente. Mas muitas coisas, irmãos, ainda estavam precisando ser colocadas no lugar. E Deus dá aqui a Zacarias alguns sonhos, algumas revelações espirituais
com relação ao seu povo. Aqui Deus dá para ele 8 revelações que a gente pode ver, cada uma delas, e alguma delas vem em bloco, justamente aqui é do capítulo 3, a do capítulo 4, são praticamente juntas, porque vai falar dos 2 líderes do povo naquele período. Vai falar de Josué, que era o sumo sacerdote, e no capítulo 4 vai falar de Zorobabel, que era ali também o líder governador daquele povo. Então, aqui, irmãos, é importante nós atentarmos para aquilo que Deus vai nos falar nesta noite, porque essa revelação que Zacarias recebe é uma revelação profunda, irmãos, muito profunda, e que chega aos nossos dias para que nós possamos também fazermos uma avaliação com relação àquilo que foi revelado ao profeta Zacarias, porque ele é levado a enxergar aquilo que normalmente nós não vemos se nós tivermos tão somente uma vida religiosa. Se nós tivermos uma vida em consonância com a vontade de Deus, uma vida espiritual sadia, nós podemos ter revelações assim. Então, ele aqui, irmãos, ele está mostrando o que acontece no mundo espiritual. Ele está aqui mostrando, irmãos, porque há um mundo espiritual que está em trabalho, está vivo, está agindo, e ele é paralelo ao nosso mundo físico aqui, e é isso que Zacarias está vendo nesse momento. Ele vai ter a revelação do sumo sacerdote Josué, e esse sumo sacerdote Josué, irmão, ele está diante do anjo do Senhor. Se você olhar na sua Bíblia, quando fala em anjo do Senhor, está em letra maiúscula, o anjo, porque isso aí está o que se chama na teologia teofania. Teofania, quando se fala do anjo do Senhor, era o próprio Jesus Cristo ali, irmãos. Tá certo? Quando se fala o anjo do Senhor, se está falando de Jesus. Quando se fala só o anjo, não. E o anjo com letra maiúscula, não. Mas quando se fala o anjo do Senhor, da mesma maneira que apareceu lá a Abraão, aqui está, irmãos, uma teofania. Os teólogos dizem que era o próprio Jesus, né? Que apareceu ali diante do sumo sacerdote Josué. O que a gente vê aqui, irmãos, é que ele está diante do anjo do Senhor, o sumo sacerdote. Isso aqui, irmãos, é um lugar de culto diante do anjo do Senhor e também de intercessão. Mas esse sumo sacerdote estava diante do anjo do Senhor numa posição de culto, numa posição de intercessão, porque o sumo sacerdote ele fazia isso, ele ficava na presença de Deus intercedendo pelo povo. O profeta não, o profeta recebe de Deus para passar para o povo, mas o sacerdote não, irmãos, ele recebe as demandas do povo e leva para Deus. E aí, irmãos, o que esse homem está numa posição de serviço, numa posição de intercessor, numa posição de sacerdote, mas o texto diz, irmãos, que ele estava com vestes sujas. E é sobre isso que eu quero falar. Porque nós, irmãos, estamos vivendo o ano da santificação. Do ano da santificação. Esse sumo sacerdote, irmão, ele está representando o povo de Deus, ele está representando o ministério, e está representando a vida espiritual da nação, a qual ele estava colocado como sumo sacerdote. Os irmãos estão compreendendo até aí? E é nesse momento que esse sumo sacerdote, o líder do povo, o líder espiritual do povo, está diante do anjo do Senhor. O profeta Zacarias, em visão, vê que ele está com as vestes sujas, e ao lado direito dele está Satanás o acusando. Aparece o acusador. Vejam bem, irmãos, Josué, ele está no lugar certo, está diante de Deus.
mas ele está com roupas sujas. Ele está com roupa suja. Está com roupa suja aqui, irmãos, simboliza que a vida dele não estava limpa diante de Deus, ele não estava vivendo uma vida de santificação diante de Deus. E Satanás está presente acusando a ele pela a sua falta de fidelidade a Deus, mas, irmãos, ali também está Deus. E Deus está presente, e Deus vai restaurar o sumo sacerdote. O que é que nós vemos aqui para iniciar, irmão? Nós vemos que o acusador está lá fazendo a função dele. E até hoje ele tem essa função de acusar os filhos de Deus. E Deus, ele está sempre buscando também restaurar os seus filhos que não estão em consonância com a vontade de Deus. O texto nos ensina que Deus deseja de nós uma vida de santidade, mas ele também, irmãos, não abandona o propósito que ele tem na vida de cada um dos seus filhos, que foram chamados segundo a sua vontade. Amém, irmãos? E esse texto nos ensina, irmãos, que a santidade não é somente uma exigência moral, mas viver em santidade, irmãos, é silenciar a acusação do inimigo contra nossas vidas. Viver em santidade, irmãos, é preservar o propósito de Deus nas nossas vidas. Viver em santidade, irmãos, é viver num ambiente onde a bênção de Deus é liberada nas nossas vidas. Então, se eu escolho viver uma vida de santidade, eu escolho ser abençoado por Deus, eu escolho cumprir o propósito de Deus na minha vida, e eu escolho calar a boca de Satanás com suas acusações contra a minha vida. Amém, irmãos? Então, queridos irmãos, vejam só, Josué está diante de Deus. Olha a responsabilidade espiritual desse sacerdote. Olha a responsabilidade espiritual. Nós estamos vivendo um tempo, o diácono Francisco abriu o culto falando sobre isso, que nós temos visto muitos escândalos daqueles que estão à frente, liderando o povo de Deus da atualidade, irmãos. Isso não envolve só o pastor, mas envolve toda a liderança da casa de Deus. Nós estamos, além de viver tempos que nós estamos vendo muitos escândalos, ainda, irmãos, eu vou até alertar a igreja, os irmãos que ainda não têm muito conhecimento, tenha cuidado, irmãos, com essa inteligência artificial. Porque o pessoal está criando um bocado de vídeo aí, imoral, dentro das igrejas, como se fosse verdade, irmão. E os irmãos que não têm consciência acham que aquilo aconteceu mesmo em alguma igreja por aí. E aquilo, irmãos, não acontece. Vou refazer a minha... Aquilo, irmãos, é criado por inteligência artificial, tá certo? Não vou dizer que não acontece, mas ali é alguém com uma genialidade do mal para trazer mais escândalo ainda para dentro da igreja, cria aquelas cenas, geralmente mulheres no altar com vestidos ali super colados, e tem uma cena com alguém que está também no altar, e aí o pessoal bota lá, e as pessoas que assistem aquilo ali, porque é uma cena de pessoas mesmo, mas criada por inteligência artificial. E já não basta os escândalos que tem, as pessoas ainda estão criando em inteligência artificial mais escândalos. E as pessoas que não têm o conhecimento de identificar que é inteligência artificial, vão se entristecendo, vão se afastando da igreja, vão se escandalizando cada vez mais. Isso tudo é obra do diabo, irmãos. Então vigie, amém, irmãos? E esse sumo sacerdote, irmão, com essa responsabilidade espiritual, ele estava com as suas vestes sujas, irmãos. Não só ele, mas o povo que estava voltando, estava
do desagrado de Deus. Isso aqui é a primeira coisa que nós devemos atentar, irmãos, que a função espiritual que nós exercemos, irmãos, ela não substitui uma vida de maior relacionamento com Deus. Ou seja, porque algumas pessoas, por acharem que chegou a uma posição de pastor, de evangelista, seja lá o que for, acha que não precisa mais estar buscando um aprofundamento da sua intimidade com Deus. E é justamente ao contrário. Aquele que recebe o peso, podemos dizer assim, da responsabilidade espiritual de estar frente a um povo, esses devem buscar ainda mais um relacionamento íntimo com Deus. Porque, queridos, não existe ministério fortalecido sem uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de consagração a Deus. Os irmãos estão compreendendo? Não, mas não só a liderança, é toda a igreja. Os líderes, ele tem essa cobrança maior. Josué, ele estava na posição certa, ele estava diante do Senhor, mas estava com a condição errada. A condição dele, irmãos, era uma condição que não agradava a Deus. Ele estava no lugar errado, com a condição errada. E estar diante de Deus não significa que automaticamente a gente tem uma vida santificada. Não. Isso não quer dizer que a gente tem uma vida já que agrada a Deus. Isso a gente tem que buscar dia após dia. Essa santificação a gente tem que buscar observando a nossa vida, vigiando a nossa vida e buscar nos aproximar e fazer, viver coisas que agradem a Deus. Coisas que agradam a Deus. Mas isso não é ninguém que vai dizer não, é nós que devemos olhar para nós e vigiarmos a nossa vida, o nosso andar. Amém, queridos irmãos? O texto revela que Deus, ele vê além da aparência religiosa. Aqui o profeta está tendo uma visão de alguém que está diante do anjo do Senhor. Com uma visão religiosa, isso aí seria o suficiente. Mas para Deus, irmãos, que está mostrando ao profeta, Deus, ele permite que a condição espiritual de cada um seja revelada. Não é só ter uma vida religiosa, porque Deus conhece a vida de cada um, e ele vai revelando. Ele revelou aqui nesse caso ao profeta, que aquele sumo sacerdote, uma posição de destaque para a nação de Israel, uma posição de representante do povo diante de Deus, mas ele estava com as suas vestes sujas, ou seja, estava vivendo de maneira que não estava agradando ao Senhor. E Deus permite que essa realidade fosse revelada. E isso é importante nós olharmos para nós, cada um de nós. É por isso que na ceia, ali o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, orienta que nós devemos examinar a nós mesmos. Amém, irmãos? Para quê? Para que nós possamos cear. E nós devemos nos examinar nós mesmos, porque a verdadeira santidade, irmãos, é quando nós reconhecemos a nossa condição, quando nós reconhecemos que nós sempre vamos precisar mais de Deus, quando nós reconhecemos, assim como o Adson falou aqui, a nossa natureza é sempre, irmãos, voltada para o mal, irmãos, a natureza terrena, a natureza carnal. O apóstolo Paulo, ele dizia que havia uma luta nele, a carne contra o espírito. Ele queria servir a Deus e a carne queria fazer aquilo que desagradava a Deus. Então nós, irmãos, devemos olhar
para a nossa condição. Nós queremos viver uma vida santa, então nós devemos mortificar a nossa carne e buscar cada vez mais estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. E se nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus, aí, irmãos, nós vamos buscar mais de Deus. Ruim é quando nós achamos que tudo está bom, tudo está bem. Eu não sinto mais a presença de Deus, eu não oro mais para Deus, eu não tenho mais devocional com Deus, eu não tenho mais intimidade com Deus, e aí está tudo bem, eu troco as coisas de Deus pelas coisas do mundo, e eu acho que está tudo bem, e não está, aí está tudo errado, irmão, porque nós nascemos de novo, irmão, e agora nós temos uma vida espiritual, e essa vida espiritual nós devemos zelar, nós devemos, irmãos, cada dia mais aperfeiçoar, buscar a presença de Deus, para que Deus venha se agradar de cada um de nós. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante de Deus do Senhor, e estava com as vestes sujas. E Deus, ele sonda nossos corações. Quando a gente vê o Salmo 24, versículo 3 e versículo 4, vai dizer: Salmo 139, versículo 1 e 2. O salmista Davi vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. O Senhor sabe a nossa vida, o Senhor conhece cada um de nós, Ele sabe, irmão, de tudo que acontece com as nossas vidas. No Salmo 24, versículo 3 e 4, também vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aí ele mesmo responde: aquele que é limpo de mão e puro de coração, aquele que tem uma vida consagrada, aquele que busca se santificar, aquele que busca ter uma vida na presença de Deus. Amém, irmãos? Vejam só, irmão, como isso é importante quando a gente reconhece a nossa condição. Por favor, coloca aí Isaías capítulo 6, versículo 5 ao versículo 7. Nós vemos aqui o profeta Isaías, irmão. Ele também é levado em visão e ele vai ver isso aqui. Então, ele está aqui diante do trono de Deus, a visão que Deus lhe dá. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. O interessante, o que nós vemos nesses homens de Deus, é que quando mesmo na presença de Deus, porque aquele foi levado em visão para diante do trono de Deus, eles reconhecem que precisam do Senhor, eles reconhecem a necessidade de Deus. Ele disse logo: eu sou um pecador, um homem de lábios impuros. E o interessante também nós anotarmos que Deus, no momento que reconhecemos que nós somos dependentes do Senhor, que falhamos, que pecamos diante dele, Deus, ele na mesma hora, irmãos, restaura as nossas vidas. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Então, irmãos, o segredo é nós buscarmos ao Senhor com um coração verdadeiro e sincero e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu estou errando, eu estou falhando, eu estou pecando em determinada área. Senhor, restaura a minha vida, porque eu quero ter uma vida santa diante do Senhor. Meus irmãos, eu creio que se é com coração sincero,
Deus, Ele vai perdoar todas as iniquidades e vai restaurar a tua vida completamente. Aleluia. Meus irmãos, interessante que nessa visão, Satanás estava lá acusando, resistindo o sumo sacerdote. Essa é a função dele. Ele veio para acusar. Quem se lembra de Jó? Ele estava lá acusando Jó. E é porque Deus disse que Jó era um homem justo, reto, se desviava do mal. Mas Satanás estava lá apontando, acusando. Porque a acusação, ela tenta, irmãos, invalidar a nossa posição espiritual. A acusação, irmãos, ela tenta nos anular diante de Deus. Há muitas pessoas, irmãos, que são bombardeadas de noite com acusações, com apontamentos. O inimigo, irmãos, fala, acusa, traz o teu passado para o presente. Ele fala, acusa, mas é Deus que tem a palavra final sobre a tua vida. Se você ceder, se você absorver o que o diabo tenta fazer com que você absorva com as suas acusações, aí você vai ficar paralisado. Mas se você lutar, se você buscar a Deus, irmãos, de todo o seu coração, porque a santidade, ela não nasce do medo das acusações de Satanás, não. A santidade, ela nasce do desejo do nosso coração de estar fazendo a vontade de Deus. Aí é que nasce a santidade. E é o que acontece aqui, irmãos. Aqui acontece, no versículo 2, vai dizer, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Deus foi quem repreendeu o acusador, porque Deus tinha propósito com a vida de Josué, e Deus sempre vai repreender o acusador em favor dos seus, aqueles que verdadeiramente buscam em sinceridade, aqueles que querem ter uma vida santa diante de Deus. Deus sempre vai repreender o acusador das nossas vidas, irmãos. Amém, irmãos? Aí o que acontece, irmãos? A palavra de Deus vai dizer, antes de eu ler a palavra aqui, quantos filhos de Deus tem aqui esta noite? Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então você tem que viver aquilo que a palavra de Deus fala sobre você. Em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34, o apóstolo Paulo, ele vai fazer aqui uma pergunta retórica. Ele vai dizer, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E ele mesmo responde a pergunta que ele faz. Ele diz, é Deus quem o justifica. Eu e você, irmãos, fomos comprados, lavados pelo precioso sangue de Jesus, e nós fomos justificados diante de Deus, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E por isso o diabo, ele não tem poder de trazer nenhuma acusação sobre nós. Ele pode falar, e você vai dizer simplesmente, ei Satanás, eu sou comprado, lavado, purificado pelo sangue do Senhor Jesus. Cala a tua boca, porque eu já fui justificado. Amém, queridos irmãos? Então, irmãos, aí Deus começa o processo na vida de Josué. Ele repreende Satanás, ele sabe que Josué está com um erro, com um pecado, está com vestes sujas, mas Deus tem um propósito na vida dele. Aí Deus começa o propósito na vida de Josué. O que Deus vai fazer? Versículo 4.
Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Amém? Veja o que é que Deus está fazendo na vida de Josué: a restauração, aqui nesta visão espiritual. A limpeza espiritual, irmãos, vai proceder, ou melhor dizendo, vai preceder qualquer restauração visível. Primeiro, irmãos, Deus vai nos restaurar a nossa vida espiritual. Isso quando há algum pecado, alguma falha diante de Deus. Primeiro tem que ser restaurado o interior, e depois o exterior, ele vai ser restaurado visivelmente. Todo mundo vai ver, todo mundo vai perceber a diferença, aquilo que Deus está fazendo na vida daquele que é restaurado. Mas vejam bem, irmãos, é uma restauração verdadeira. Porque, queridos, santidade não é uma maquiagem espiritual. Santidade é transformação. Deus transforma nossas vidas. Deus transforma o nosso caráter. O nosso andar é modificado. O nosso falar, o nosso pensar. As nossas vidas agora vivem para glorificar a Deus. É diferente. É transformação. Santidade não é disfarçar o pecado, irmão. É remover esse pecado. É lançar fora. É uma decisão que Deus, através do seu Santo Espírito, coloca no nosso coração, quando há um arrependimento verdadeiro, e esse pecado é tirado e lançado fora. Esse é o verdadeiro arrependimento, e não se volta mais para ele. Essa é a verdadeira transformação. Amém? Porque vejam bem, irmãos, não é cobrir o pecado, é remover o pecado. Porque Deus, na antiga aliança, aqui, o que é que Deus fazia, irmãos? O sumo sacerdote, uma vez por ano, matava-se o animal, pegava-se o sangue, e somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Ali ele pegava esse sangue, ali ele despejava sobre o propiciatório, e se Deus recebesse o perdão do povo naquele ano, o sumo sacerdote saía. E ele pegava uma parte desse sangue e ele aspergia sobre o povo. O que isso simbolizava? Que o pecado daquele ano estava coberto pelo sangue que foi afeito. Mas a partir da nova aliança, onde nós vivemos, onde Jesus morreu uma vez por todas, irmãos, derramando o seu sangue. O seu sangue é suficiente. O seu sangue não vai encobrir pecado por um ano, 6 meses, não. O seu sangue nos lavou definitivamente. Ele pagou o preço de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Nós estamos justificados diante de Deus pelo sangue do Cordeiro Santo e Justo, Jesus Cristo. Amém? Então, não é encobrir o pecado. Nossos pecados foram pagos, irmãos, definitivamente. Agora, nós temos a natureza pecaminosa. E se por acaso nós pecarmos, nós temos que ir até Jesus, pedir perdão, arrependidos. E aí, esses pecados são apagados definitivamente e perdoados. Amém, irmãos? Então, onde há remoção de iniquidade, irmãos, onde Deus tira a iniquidade, o pecado, há um recomeço, há uma vida nova, há um novo olhar, um novo andar. É por isso que a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, não é estar na igreja, porque nós podemos estar na igreja e não estar em Cristo,
Mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Se você se arrependeu verdadeiramente diante do Senhor, se você confessou os seus pecados, se você foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus, você é uma nova criatura, meu irmão. Você é uma nova criatura. Você não vive mais as coisas do passado. Você vive agora uma vida santa diante de Deus. Você foi separado. Você foi chamado lá de fora deste mundo para ter uma vida de comunhão, uma vida de santificação, uma vida de intimidade diante de Deus Todo-Poderoso. Onde há um arrependimento verdadeiro diante de Deus, há uma nova condição espiritual. Há uma nova condição espiritual. Aqui em Zacarias 3,4, o Senhor manda tirar-lhes a veste suja, e ele diz: eu passei diante de ti a iniquidade, ou seja, estou te perdoando. Na nova aliança, 1 João 1,7 vai dizer: o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso aqui que está acontecendo com Josué, Jesus também deu um exemplo. Quando ele fala daquele filho que se afastou do pai, pelos desejos da sua carne, desejos do mundo, ele deixa a casa do seu pai e vai viver o mundo, e até o seu dinheiro acabar, até os seus amigos consumir todo o seu dinheiro com farra, e ele chega numa condição tal que passa fome e vai comer a comida de porcos, porque ele vai cuidar de porcos. Mas aí ele vem um arrependimento verdadeiro e diz: rapaz, eu aqui, lá na casa do meu pai, os trabalhadores têm o que comer, tem vida boa, e eu aqui, filho dele, passando fome. E ele se arrepende, porque quando ele chega com o pai, diante do pai, ele diz: pai, pequei contra o Senhor e contra Deus, contra os céus. É um arrependimento verdadeiro, ele reconhece que pecou. E aí o que o pai faz? O pai manda tirar suas vestes sujas e colocar vestes novas. Essa questão de vestes na palavra de Deus, irmão, é uma questão de mudança de posição. Quando está com vestes sujas, está em pecado. Vestes limpas é porque está em situação de obediência a Deus. E foi isso que Deus fez ali, a parábola, tirando as vestes sujas do filho pródigo, né? Dizendo que você voltou para os braços do pai e agora é uma nova vida. Amém? Mas vejam bem, irmãos, Deus não apenas limpa as nossas vestes, Ele também nos reveste, que é muito mais ainda. As vestes limpas aqui apresentam uma nova posição espiritual, diante de Deus. Lá em Apocalipse também fala dessas vestes que nós vamos vestir um dia, né? Vamos até mudar de nome. Tudo isso vai acontecer em nome de Jesus. Aí, irmãos, as vestes limpas representam uma nova posição espiritual, e Deus vai fazer mais ainda. Quando a gente chega no versículo 5, e disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. É um turbante daquele que os árabes usam, né? Aí ele vai dizer o quê? E puseram uma mitra limpa sobre a cabeça e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Então, além de trocar as vestes, trocaram também o turbante, irmãos. O que que isso simboliza, irmãos? Isso aqui simboliza, irmãos, que agora ele vai ter uma mente renovada. Agora ele vai ter, irmãos, uma mente limpa diante de Deus. O turbante está na cabeça, simbolizando agora o turbante limpo, a mente limpa, a mente em paz diante de Deus. Ele agora tem uma vida com novas
vestiduras, uma vida limpa diante de Deus e uma mente também limpa diante de Deus. E é essa santidade, irmãos, que vai definir o nosso andar diante de Deus. Quem quer andar aqui, irmãos, de uma maneira tal, nesse ano de 2026, que agrade a Deus, uma vida santa, uma vida que você pode ter autoridade diante do acusador e dizer: cala sua boca, que isso aí não pertence à minha vida. Quem quer, irmãos, ter uma vida com vestes limpas, turbante limpo, uma mente em paz? Isso aí é a verdadeira alegria, isso aí, irmãos, é a verdadeira bênção, irmãos, que a santificação nos traz. Nós vamos já falar sobre isso, amém, irmãos? Então, queridos, essa a nova condição exige algo também de nós, irmãos. O que? Obediência a Deus. Se nós estamos agora santificados diante de Deus, nós devemos obedecer a Deus. E Deus, Ele confia responsabilidades, irmãos, também em quem anda em santidade. Amém? Zacarias 3,5, ele vai dizer: ponham-lhe um turbante limpo na cabeça. E 2 Coríntios 5,17 vai dizer que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é tudo novo, amém? Agora vejam bem, irmãos, Deus, Ele estabelece promessas para nós, que andam, irmão, ali condicionadas ao andar santo. Se nós temos essa atitude de andar em santificação diante de Deus, há promessa para nossas vidas, há promessas para a igreja que busca viver uma vida de santificação, há promessa para mim e para você, da parte de Deus. E aquilo que Deus promete para nós, irmãos, é maravilhoso, irmãos, porque não é só bênção material não, irmãos, isso está no pacote, mas não é só bênção material, é bênção espiritual e bênção relacional, de um relacionamento puro, verdadeiro diante de Deus. Essa obediência que nós buscamos andando em santificação vai nos garantir, preste bem atenção, vai nos garantir a presença de Deus constante nas nossas vidas. Sabe? Às vezes as pessoas dizem: não estou mais sentindo a presença de Deus, eu não percebo mais a presença de Deus. Quando começa a viver uma vida de intimidade com Deus, de santificação, a promessa, irmãos, é acesso à presença de Deus constante, irmãos. Porque, irmãos, a santificação, ela vai gerar um equilíbrio espiritual, uma estabilidade espiritual. Não vai ter mais aquele negócio: um dia sente a presença de Deus, outro dia não. Quem anda em santificação vai ficar estabilizado espiritualmente, vai ter um relacionamento constante e profundo com Deus. E essa santificação é que vai sustentar a nossa comunhão com Deus, irmãos. A nossa comunhão com Deus. E muito mais do que isso, eu vou dizer aqui uma coisa que vocês anotem aí. Anotem. Numa época em que as pessoas estão deixando a igreja por qualquer coisa, essa bênção que Deus promete, desse relacionamento profundo com Ele, irmão, essa bênção não é só de receber não, irmãos, é uma bênção de permanecer na presença dEle. Permanecer na presença dEle. Quem busca santificação não só recebe, mas permanece na presença de Deus. É por isso que Zacarias 3,7 vai dizer: olha só, se andares nos meus caminhos, também te darei livre acesso, olha aí, o livre acesso à presença de Deus, entre esses que aqui se encontram. Hebreus 12,14 também vai dizer:
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação nos aproxima de Deus e nos dá livre acesso ao Senhor. José do Egito, irmãos, escolheu andar em santidade nos momentos mais adversos da sua vida. Foi acusado injustamente, foi lançado na prisão, esqueceram dele na prisão, mas ele preferiu andar em santidade. E o que foi que aconteceu? Ele foi honrado por Deus no tempo certo, porque ele preferiu andar em santificação do que deixar a sua carne dominar. E é isso que Deus garante a cada um de nós, irmão. Se nós buscarmos ter uma vida cada vez mais de santificação, se prepara para as bênçãos de Deus nas nossas vidas, porque é isso que Deus faz. Bênção não só material, como eu falei, mas espiritual acima de tudo, meus irmãos, e a presença dele continuamente nas nossas vidas. Esse texto de Zacarias 3, irmãos, é um texto maravilhoso, irmãos, porque ele nos chama, irmãos, a termos uma vida de maior intimidade com ele e não negociarmos a santidade. As vestes sujas precisam ser removidas para que a honra seja restaurada, para que a intimidade com Deus seja restaurada. Toda veste suja tem que sair, em nome de Jesus. A santidade não é peso, irmãos. Tem gente que acha que de você fazer consagração é peso, é muito sacrifício. Não, irmão. Santificação, irmão, é proteção para nossas vidas. Não é peso, é proteção. Não é prisão, não. É acesso a Deus. É isso que a santificação faz. Onde a santidade, presta atenção, onde a santidade, a acusação cai por terra, irmão. Onde a santidade, a identidade é restaurada. E aonde a santidade, a bênção do Senhor vai fluir. Amém, irmãos? Quem está em Cristo, irmãos, é uma nova criatura. Tudo velho passou. Nós somos nova criatura, nós temos uma nova visão, nós temos um novo andar, e que esta palavra desta noite, irmãos, ela possa nos conduzir a termos uma vida cada vez mais limpa, restaurada, alinhada com a vontade de Deus, com a bênção de Deus. Amém? Então vejam só o que o Salmo 84:11 diz, para concluir. Ele vai dizer: o Senhor, olha, receba aí para a sua vida, o Senhor é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Ele também vai dizer em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Então, que estes ensinamentos doutrinários, irmãos, possam nos conduzir a uma vida cada dia mais limpa diante de Deus, não por medo de acusação, mas por amor à presença santa do Senhor. Inclusive a sua presença está aqui esta noite. Santidade, irmãos, é um ambiente onde a bênção do Senhor, nosso Deus, permanece nas nossas vidas. E Ele está aqui esta noite, e Ele está aqui, e nós devemos buscá-lo cada vez mais de todo o nosso coração. Que esta noite nós possamos sair daqui meditando como está a minha vida diante de Deus, e que nós possamos, neste ano, irmão, buscar cada vez beber da água da vida, da água santa do Senhor, da fonte que jorra para a vida eterna, do Senhor Jesus, nosso Deus. Amém, igreja? Você está ouvindo o que eu ministrei aqui esta noite? Você recebeu aquilo da parte de Deus? Pois fique em pé, glorificando ao Senhor esta noite. Pois fique em pé, abrindo a boca e dizendo: sempre ao Senhor.